primeira coisa, né, gente? Boa noite a vocês, bem-vindos ao Museu da Educação Ambiental. Eu sou a Lorinha, sou uma das pessoas que está trabalhando tanto aqui no Educativo, como uma das pessoas que está no MAC também, que é o projeto que a gente vai conhecer hoje, vai começar um pouco sobre ele hoje, tá? E tem a minha parceira aqui. Olá, boa noite, sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Bom, eu sou a Adriana e trabalho no MAC. Estamos, trabalhando esse ano com 2 eixos temáticos que a gente vai conversar, a gente vai mostrar para vocês ao longo da nossa conversa. O projeto OMAC, o nome dele é o Museu Atravessa a Cidade. É um projeto que é incentivado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura e também tem patrocínio de um grupo, que é o Grupo Z. E aí a gente vai falando aqui com vocês um pouquinho mais sobre esse projeto. Lembrando, gente, que vocês estão contados para perguntar o que vocês quiserem, tá? A qualquer momento. E tem coisa que a gente acha que explica bem, né? Então, assim, primeiro vamos entender quem é esse projeto, de onde ele nasce, o que a gente pretende com ele. O que acontece? Primeiro, o Educativo aqui do museu, ele já existe há um tempo, ele desenvolve diversos trabalhos com eixo em educação em museus, a gente pensa o acervo, a gente pensa práticas, tudo no sentido de aproximar os diferentes públicos da narrativa do museu. A narrativa do museu, de qualquer museu, é contada pelo seu acervo, pelas suas exposições, pelas suas temáticas, e aqui não é diferente. Nós somos um museu de ciência e tecnologia, com foco em mineralogia e metalurgia, a gente conta sobre isso nas nossas exposições de diversas formas. E esse acervo ele é sempre pensado e repensado e questionado na ideia de aproximar outros públicos, além do público que a gente já está acostumado, o público que a gente está acostumado a receber, quanto a trazer os nossos próprios questionamentos, porque somos todos indivíduos, a gente é atravessado por questões o tempo inteiro, e do mesmo jeito que eu trago essas questões para o que eu estou estudando, para a minha vida, para o jeito que eu vejo as coisas, eu também vou trazer para esse acervo que eu visito, que eu trabalho, que eu valorizo e que ele conversa comigo. Uma das funções do educativo aqui é estar sempre perguntando, levando essas questões para o acervo e tentando entender, tentando trazer para os dias de hoje o que mais a gente pode aprender a partir dele. Por exemplo, aqui a gente tem um acervo de mineralogia, então a gente tem diversas amostras minerais, a gente vai ter minerais de várias partes do mundo. Eu posso trazer perguntas de para que esses minerais nos servem, como é que eles se inserem na história humana, como é que eles se inserem nas práticas que a gente tem no nosso dia a dia, como é que eles ajudam a gente a olhar para o futuro, como é que eles ajudam a gente a olhar para o presente, quem são as mãos que, por exemplo, trabalham esses minerais, extraíram esses minerais, transformam esses minerais. Todas as perguntas elas nos atravessam, porque elas atravessam várias partes da nossa vida. E uma das funções do educativo é, então, procurar respostas para essas perguntas, procurar novas perguntas que se encaixem nelas e trazer os visitantes, os diversos públicos, para refletir sobre isso. E a gente faz isso de várias formas. Uma das formas mais conhecidas é a visita mediada, que é o que a gente faz normalmente com as escolas, mas não apenas com as escolas, a gente faz com diversos grupos. E a gente traz então essas perguntas, essas provocações, a gente desenvolve materiais e além disso tem o desenvolvimento do projeto, que era uma ideia de, além de questionar o que o museu tem para mostrar, e ele mostra sempre, como a gente leva esse museu para além dessas paredes. Então ele nasce nessa vontade. Primeiro nessa ideia de expandir o nosso trabalho, de expandir o museu que ele tem para mostrar para fora das paredes do museu, e outra por um motivo de acesso do público, porque a partir de 2019 crianças com menos de 5 anos não podiam sair da escola para excursões. Então o público é muito caro para a gente, tanto pela idade, porque é uma idade em que competências muito importantes para o ser humano estão sendo desenvolvidas, como pela quantidade também, a gente sempre recebeu muitas e-mails, esse público não estava mais aqui. Hoje em dia não funciona mais assim, as crianças elas podem sair das e-mails, não é mais tão restrito quanto ficou naquela época, mas o projeto então nasce dessa vontade, de expandir o trabalho e de buscar de novo o público que a gente sempre tem como muito caro. Isso, e aí? Quanto tempo existe esse projeto? Bom, o projeto, ele existe desde 2016, mas num formato diferente do que a gente tem hoje. Ele teve um piloto em 2016, que ele foi desenvolvido dentro do museu, sem ser submetido à lei. E aí algumas escolas municipais receberam visitas que era no piloto de vamos levar o que a gente faz aqui dentro para as escolas e a gente ver como é que isso funciona nas escolas. E aí foram escolhidos eixos que eles eram semelhantes aos eixos temáticos que a gente tem hoje em dia, que a Adri vai explicar bem, mas não eram os mesmos, não eram tão amplos e não tinham tantos materiais desenvolvidos. Mas aí esse piloto foi levado para as escolas, a gente viu que funcionou muito bem.
Sabe, Regina, porque a gente pensou de levar uma história, de levar atividades, levar minerais, para as crianças desenvolverem lá. E com isso ele foi tomando corpo, ele foi se desenvolvendo. De 2016 até 2020 ele foi sendo moldado, né? Até que em 2020 ele foi submetido à Lei Municipal de Incentivo à Cultura, foi aprovado, por causa da pandemia ele foi executado em 2022, sabe? E aí, nesse sentido, agora ele está na segunda edição de 2021. E ele traz essa possibilidade, né, da descentralização mesmo do acesso, né, ao espaço cultural. Então, o museu, ele indo até a escola, ele também vai de encontro com essas crianças, né, para já que se inicia ali essa ideia de que o museu é um espaço para que ela também possa se apropriar, né? Então a gente vai desenvolvendo essa ideia. É um projeto também que é multiplicador. Então, vou começar falando um pouquinho de como que a gente desenvolve. Nesse ano, por exemplo, né, o projeto ele sai agora a partir do dia 22, ele começa a ir para as e-mails, mas todo o trabalho já começou a partir de janeiro. Então, a gente já está trabalhando, fazendo o desenvolvimento dele desde janeiro desse ano. E como que, né, que a gente partiu para esse trabalho? Então, inicialmente, deu essas pesquisas, né, a equipe hoje somos eu, a Lorene, a analista do projeto, e temos também 3 estagiários. E aí a gente começou, então, um trabalho de pesquisa mesmo, para fazer uma adaptação de um texto. Então, a gente leva para as e-mails uma contação de histórias para as crianças. A gente atende hoje, em cada e-mail, uma média de 100 crianças. E por que a gente fala que ele é um projeto multiplicador? Porque hoje a gente faz o atendimento dessas 100 crianças, mas quando a gente chega na escola, né, para fazer as oficinas, que são feitas também após a contação de histórias, a gente leva também um kit pedagógico. Então, esse momento é um momento também de troca, de vivência, de experiência. Então, esse já é um momento de se multiplicar. Porque a ideia que a gente tem é de que, depois que a gente passa pela escola, que as discussões elas cresçam, elas continuem, né, e que os professores desenvolvam e que ele aguce, né, o interesse pela pesquisa. Né? Então, hoje são 2 eixos temáticos. Um deles é africanidades, né, o eixo étnico-racial, e a gente trabalha uma contação de histórias sobre a vida de Chico Rei, né, sobre toda a cultura, toda a história. E o que vem por trás dessa história? Né? Chico Rei era um rei do Congo, né, uma pessoa que foi escravizada, trazida do Congo, e ele esteve em Ouro Preto por um tempo, e aí você já ouviu falar dessa? Não, tem uma mina. Exatamente. E aí a gente trabalha toda essa questão de trazer, né, a cultura, de trazer o saber, de trazer o conhecimento, porque quando ele chega, né, quando essas pessoas elas chegam aqui no Brasil, elas não trazem apenas um trabalho de mão de obra, né, um trabalho de força, vem também com muitos saberes, com muita técnica. E quando a gente fala, né, de museu hoje, que é o Museu de Mineralogia, e a gente pensa nessas pessoas que vieram trabalhar também na mineração, então isso vem também com uma carga de conhecimento muito grande. Né? E é aí que a gente quer entrar com essas pesquisas e difundir também essa questão de conhecimento mesmo. Né? E aí a gente vai com uma contação de histórias, a gente é uma contadora de histórias, faz uma contação sobre a história do Chico Rei. Em seguida, a gente faz um momento de oficina, né? Que é um momento para fazer uma confecção de máscaras africanas, e a gente dialoga com as crianças, né? Porque cada máscara ela traz um sentido também, tem um significado, então a gente apresenta isso através de mediação. E a gente realiza, né, a confecção dessas máscaras usando pigmentos minerais, que é mais uma maneira da gente linkar com o museu e linkar com a história da mineralogia. Né? Então é um projeto muito amplo. E aí a gente deixa, né, no kit pedagógico, daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês comentários, que tudo que a gente leva para que abra mais possibilidades. O segundo eixo é o eixo gênero e mineridades. E aí a gente vem nesse eixo. Essa aqui, se não me engano, é a Vila Leonina. Olha, já é iniciado. Adoro também. E aí a gente estava trabalhando nesse dia o eixo gênero e mineridades, e a gente trabalha uma cotação de histórias também sobre
é a Dona Isabel, que é uma bonequeira do Vale do Jequitinhonha. Então, essa região hoje ela é conhecida pelo artesanato, né? E a gente busca também desenvolver um senso crítico mesmo em relação a essa região, né? Que por muito tempo as pessoas falavam, é uma região de muita pobreza, uma região seca, e não, o Vale é uma região hoje muito rica, né? Rica em cultura, em artesanato, né? De mulheres que têm um trabalho muito bacana, então a gente tenta trazer essa força de mostrar a importância do trabalho feminino, a importância, né, dessas mulheres no contexto cultural delas. E a gente leva, através de uma contação de história muito divertida, muito dinâmica, a gente apresenta esse tema para as crianças. E aí, em seguida a gente faz também uma oficina de argila, que elas colocam a mão na massa e trabalham também. Tem umas fotos aqui das práticas, tem essa que a gente mostrou, essa é na Curso de Engenharia e Identidades. Tem essa aqui, essa aliás é das primeiras daquela parte do outro que eu te disse, que é o Museu da Necessidade antes do Museu da Necessidade. Que é a ideia da pintura com pigmentos minerais. Eu gosto dessa foto porque dá para ver um pouquinho do aspecto da tinta. Então, assim, é um processo que as crianças participam dele por inteiro. Então, elas vão ver a partir de macerar a tinta, elas vão bater com o mineral, fazer o pozinho, depois colocar a cola, a água e elas mesmas vão pintar. Então, também tem a questão da técnica, delas terem ideia de como isso pode ser feito, porque tem certas coisas que pra gente a gente entende que não vem pronto, mas hoje em dia está cada vez mais difícil, talvez, para a criança ter ideia de que não vem pronto, você tem como você fazer. Igual uma coisa que as crianças ficam focadas, que a gente brinca de falar. A tinta que a gente pinta esse museu, que o museu, grande parte dele é pintado em pigmento mineral, a gente vai ver ali em cima, a gente fala, não, a tinta da nossa casa, a nossa casa ela tem uma base de plástico, ela fica a partir de plástico. Essa aqui a gente faz a partir de uma pedra, de um mineral. As crianças acham incrível, porque como você imagina um mineral se tornando um pigmento para pintar um edifício inteiro, por exemplo, sabe? Então também tem essa coisa. E pegando bastante do que a Adri falou, também tem aqui um pouco do que a gente vai dar nas visitas. Dessa edição está um pouco diferente dos materiais, a Adri vai mostrar para vocês. São alguns recursos, porque o que acontece? A contação de história junto com a oficina, elas são levadas para a escola e não é à toa. É uma opção pedagógica de como a gente vai conseguir tratar essas questões que são amplas e são complexas com crianças de 5 anos, de 4 a 5 anos principalmente. Porque uma discussão étnico-racial, uma discussão de gênero e trabalho e patrimônio, são discussões que elas não se esgotam nem pra gente. Se a gente pensar em nível de formação, nem idade. Mas como a gente vai tratar isso com criança? É possível tratar a gente respeitando o desenvolvimento cognitivo delas e o que elas estão aprendendo, quais são as habilidades que elas estão mobilizando, por exemplo, na escola nesse momento. Então, a contação de história é um recurso pedagógico escolhido para levar essa discussão. Então, como a Adri falou, a gente vai valorizar a mão de obra, a gente vai valorizar o conhecimento científico, a gente vai valorizar os diversos povos de África, que é um continente muito vasto. Só que a gente vai valorizar isso contando para a criança numa forma de história, trazendo esse personagem de história que é o Chico Rei, e nisso tem várias vertentes que a gente quer discutir, porque isso vai entrar a questão de desenvolvimento da identidade da criança, vai ter uma valorização de uma cultura que talvez ela esteja só começando a conhecer, que a gente sabe que o ensino de cultura afro-brasileira e indígena é obrigatório, só que nem sempre acontece nas escolas. E não acontece, talvez nem é por falta de vontade da escola, mas às vezes não tem a questão de uma bibliografia que ajude o professor, ou não tem material, e é nisso também que o MAC traz esses materiais, essas práticas e esses multiplicadores que a Adri falou, né? Que é também para fornecer essa bibliografia, esse suporte para quem quiser desenvolver um trabalho. E justamente, né, dando um apoio para todo esse contexto, nós temos uma cartilha que ela vai também dentro do kit pedagógico. E aí na cartilha é uma forma de orientar também o professor, né? Então aqui vai estar falando sobre o museu, vai estar falando sobre os pigmentos, vai estar falando sobre os eixos, né? E uma maneira também de levar essa discussão para a escola, como trabalhar com a criança, sobre as oficinas. Então são várias dicas. Muito importante também são as dicas de leitura, então a gente tem as notas ao final, que é excelente para poder abrir um diálogo mesmo, né, no ambiente escolar. Então é para que ajude mesmo a escola, que ajude, né, os professores, vocês a terem esse interesse e a ser um apoio mesmo, né, para poder
gente tem alguns materiais que a gente leva. Então a gente leva o tambor. Você fala do tambor? O tambor ele foi uma referência, obviamente, uma referência de som, né? Que a gente também hoje está levando uma contação de histórias, a gente quer se aproximar das crianças, então tem o som, tem as cores nas roupas, tem. Agora, mais ainda, tem uma musicalização maior nas histórias. Mas o tambor foi uma referência que a gente trouxe também, porque na história do Chico Rei a gente fala sobre o Congado, né? O Congado ele nasce desse segundo reinado do Chico Rei no Brasil. O Congado nasce disso, ele sendo coroado rei de novo. Então a gente trouxe essa referência, que é uma referência sonora. O tambor, obviamente, não está presente só no Congado, mas ele é uma referência bem reconhecida, principalmente quando a gente fala de herança afro-brasileira. Então esse é um dos motivos que a gente quis colocar de alguma forma a sonoridade do tambor nas histórias e nas nossas práticas, né? Até na Dona Isabel a gente tem um pouquinho de tambor. Isso, essa é a nossa mala. Na edição passada também foi usada a mala. Nessa edição a gente quis trazer uma nova roupagem para a mala, então a gente deu uma. Ela ainda está em processo, né? Como a gente sai na próxima semana, então a gente ainda está desenvolvendo aqui o layout dela. Aqui, o que acontece? Quando a gente vai contar a história da Dona Isabel, a gente tem um texto que nós fizemos uma adaptação através das nossas pesquisas e a gente, né, é um grupo de viajantes, então nada melhor aí para representar esses viajantes do que a mala. E o que a gente leva aqui dentro? A gente tenta, durante a contação de histórias, a gente vai contando sobre como que a gente encontrou a Dona Isabel a partir de uma situação engraçada que acontece, e nisso a gente já pega a atenção das crianças também. E aí Dona Isabel convida a gente para ir até a casa dela. E quando a gente vai até a casa de Dona Isabel, ela nos oferece vários quitutes. Então tem várias comidinhas que a gente desenvolveu para levar e criar esse imaginário. Enquanto isso, ela vai contando pra gente sobre o trabalho dela. Então, quando a gente entra, a gente vai contando que ela mora num lugar, numa região que tem um quintal muito grande. E aí ali a gente já coloca a questão do forno, que ela apresenta pra gente. Um forno que é para fazer a queima da argila, né? Das bonecas que ela faz. E isso tudo, assim, de uma forma muito lúdica, né? E a gente vai trazendo essas informações que são importantes, assim, como que Dona Isabel foi um agente transformador na sociedade, né? Na cultura dela. Então a gente vai trazendo todas essas questões. E aí, além da mala, a gente tem o jequi, porque a gente fala do Rio Jequitinhonha, e aí a gente leva o jequi, que é um instrumento de pesca, né? E tem até né, na língua indígena, que eu não vou lembrar agora, o jequi significava peixe, e nhonha, rio, então era rio de peixe. E aí, né, foi se passando isso de geração para geração, e aí a gente traz esse elemento também para o texto, e aí a gente reconta para as crianças. Tem aqui alguns materiais sonoros também que a gente usa para o Chico Rei. Esse material é interessante, dá para usar também no dia a dia desse filme. Ele faz o som de água, né, do mar. E aí a gente tem a máscara. Quer falar um pouquinho da máscara? A máscara é muito simbólica nas atividades, uma porque ela é a oficina da UFRJ Nacional propõe que as crianças façam. Elas vão pintar máscaras africanas com os pigmentos minerais, né, das tintas que elas vão produzir. E a máscara é um símbolo escolhido para poder tratar essas questões, porque a máscara ela tem diversos significados para diferentes povos africanos, mas ela tem uma ocorrência quase no continente inteiro. Então, assim, a gente consegue pegar como um objeto que é um bom símbolo dessa diversidade do continente, dessa cultura do continente, e a gente consegue trazer para as crianças também como materialidade para elas produzirem, porque cada uma vai produzir uma máscara de uma forma, com as cores que tem disponíveis, com o jeito que elas querem pintar, e ela também fica sendo muito representativa porque as máscaras africanas, em geral, elas eram usadas em ocasiões especiais. Então, ritos de passagem, às vezes celebrações, festas,
lutas. Então, assim, a gente traz um símbolo que é caro, um símbolo que tem uma grande história e serve muito de referência. É um objeto de arte e é um objeto que, pela sua forma de produzir, a gente consegue também trazer o acervo do museu, no caso das tintas, né? Então, é meio que um objeto que a gente consegue amalgamar tudo que a gente deseja levar para as crianças, elas conseguem produzir, e a gente ainda está falando também do ponto de vista cultural e entender uma coisa que se relaciona com a gente, uma referência que a gente tem, mas que também é diferente. Mais ou menos nesse sentido. E é muito legal, gente, porque cada máscara sai de um jeito, entendeu? As crianças vão produzir do jeito delas, e mesmo que sejam cores parecidas, cada máscara é uma máscara. Isso, e a partir da mediação também, cada criança vem trazendo um sentido para a sua própria máscara. Né? Porque a gente falou, né, cada lugar ele é usado de uma maneira diferente, né? Cada povo tem sua forma, seu ritual, e aí nisso a gente traz para as crianças também, e a máscara de vocês? O que vocês esperam dessa máscara? Aí tem criança que às vezes vai falar, eu vou ter força, a minha máscara é para não ter medo, ou, né? E aí vai criando um diálogo aí também, e a criança vai se sentindo parte do processo. Aí eu não sabe fazer algumas fotos da primeira edição, porque por mais que tenha algumas mudanças, né? Aqui dá pra vocês verem um pouco. O formato da história mudou um pouquinho, mas ó, os nossos elementos estão ali, a Bolívia que está aqui, tá ali, olha essa é a história da Dona Isabel. Mesmo esquema, nós éramos viajantes, aí a gente estava contando a história de como é que essa Dona Isabel nos recebe, como é que ela conta a gente no trabalho dela, o que ela ensina a gente a fazer. Mais uma das práticas, ó. Vamos às nossas. Aqui a gente já conversou um pouquinho, né? Mas a ideia é o que o Marco quer discutir, o que esse projeto quer levar. Mais uma estrutura de máscara. Eu gosto muito dessa, porque qualquer espaço pra gente é espaço. Então, assim, em algumas escolas a gente usa a mesa, outras a gente usa o chão mesmo, mas a gente consegue produzir. E é sempre muito gostoso. Esse mapa aqui, ó. Ele é um mapa que a gente leva para ele ser um pouco mais lúdico. Então a gente vai ter essa ideia de uma relação, mesmo que seja espacial, entre Brasil e África. Então a gente mostra, olha, a gente mora aqui, a gente mora nesse pedaço. O Congo, que é o país de onde veio o Chico Rei, é aqui, olha a distância. Como é que será que eles atravessaram até aqui? Será que é uma viagem tranquila? Será que eles vieram de forma tranquila? Será que tem coisa aqui que tem aqui também? Será que as coisas se relacionam? Oh, será que tem olho aqui? Será que tem olho no Congo? É nesse sentido também para ajudar a criança a situar Brasil e África, né? Aqui a gente fala das relações humanas, mas não só delas. Então, ele é bem útil, às vezes a gente coloca umas coisinhas aqui, por exemplo, coloca um ouro aqui, para mostrar essas relações que a gente tem também em materialidades. Mais fácil. Acho que foi o nosso. Eu vou mostrar um pouquinho o kit pedagógico. Então, esse aqui é o kit pedagógico que a gente leva, né, a cada primeiro encontro. Vou passar depois para vocês verem também. Esse kit, ele é composto. Então, aqui, olha, vão alguns pigmentos. Esses pigmentos são 4 potinhos de pigmentos que dá para trabalhar diversas vezes com várias crianças, né? Dá para fazer bastante tinta. Vão também os minerais, vão algumas amostras de minerais, e aí a gente descreve aqui no fundinho qual é o tipo de mineral, qual é o nome, né? O que ele representa. Então é bem bacana. Tem os peixinhos, que são feitos de argila, que a gente caminha também como uma forma de fazer uma referência, né, ao Vale do Jequitinhonha. E aí, para abrir também essa caixinha das possibilidades do trabalho. Aqui a gente envia também alguns modelos de máscara. Tá? Vão alguns recortes de alguns modelos. Vão alguns já pintados, só para ter uma ideia mesmo, né, das possibilidades, mas aí, né, vocês vão desenvolvendo, mais para abrir caminhos para novas ideias também. Vai uma cartilha, né, como eu havia falado, a cartilha é um instrumento essencial, porque também vai abrir várias possibilidades, né, aqui vai falar sobre o museu, vai falar sobre os eixos temáticos. E vão também
traz, eles são um registro, aqui tem registro de cada EMEI, então cada EMEI vai receber um postal com fotos, né, da EMEI, com fotos que marcam, né, essa experiência. Cada criança recebe um também, não é, Lucas? Vai para cada criança também, então é bem bacana. Então esse é o nosso kit, é um kit muito rico. E é muito o Padre falou, é daí que eles podem como reproduzir todas as oficinas que a gente levou, como ser também uma materialidade para se inspirar para outras práticas.